Eu sou o Franzão e hoje eu vou te mostrar um livro que mudou a maneira em que eu vejo a luz. Bom, eu sou um artista, eu trabalho com CGI e hoje eu queria trazer um livro para você que me ajudou muito a entender luz, cores, sombras, contraste, muitas coisas. Bom, eu demorei muito tempo para entender que luz não é técnica. Luz é uma intenção. Eu digo isso porque quando eu comecei a ler esse livro aqui, que eu vou te mostrar hoje, eu comecei a entender que tudo que eu preciso para fazer uma luz que faça sentido e que emocione vai além da ferramenta em que eu estou usando. O livro que eu quero trazer para você hoje é o Color and Light. O Color and Light é um livro do americano James Gurney, um artista de ponta que escreveu esse livro e muitos outros. Uma cabeça tão criativa que ele criou um universo, né? O Dinotopia, onde os dinossauros vivem ali em harmonia com os seres humanos. O James Gurney traz muito desse livro Dinotopia no Color and Light. E o que eu acho incrível desse livro é como que ele te ensina a ver as coisas. Então tem vários exemplos aqui no livro onde ele traz ali relatórios e exemplos do mundo real. Então tem uma parte aqui no livro, por exemplo, que ele mostra se o céu é azul, né, e por que o céu é azul, e que na verdade o céu não é azul, e ele traz do mundo real, né? Então ele vai lá, tira foto, ele faz comparações. Então é um exemplo disso, dessa questão de trazer do mundo real e entender, né, através do mundo real. Outro exemplo legal é sobre a luz da lua. Eu que trabalho com CGI, eu estou muito acostumado, e você também, se você trabalha com isso, você faz parte do nicho, está muito acostumado com a luz da lua. Na verdade não é uma coisa tão comum em renders, mas a luz da lua você assume que ela é azul, mas ela na verdade não é azul. E ele traz aqui no livro sobre isso. Mas além desses pontos, o que me faz realmente gostar desse livro e fez com que esse livro me acompanhasse por muitos anos, inclusive eu fiquei um período sem o livro, porque eu viajo muito, e eu comprei outro livro para estar ali comigo. É um livro que realmente eu achei que eu ia comprar, que eu ia ler e ia deixar de lado. Mas ele me acompanha, ele está sempre na minha mesa, porque tudo que está aqui é, na verdade, teoricamente, um guia para pintura realista. Mas como eu trabalho com cor, trabalho com iluminação, trabalho com composição, trabalho com contraste, isso aqui é como se fosse uma bíblia para mim. Então esse livro, ele abrange muita coisa. Mas para mim, Franzão, artista 3D, que estou ali no software iluminando, cuidando das cores, pós-produção, eu acho muito legal quando ele fala de luz. Ele mostra exemplos de iluminação, como por exemplo, window light. Então, o window light, que aqui como exemplo é uma luz que vem da janela, né? Então, ele vai exemplificar o que é esse tipo de luz. Luz também como blue hour, golden hour, overcast. Se você faz parte do Archviz, você já consegue imaginar o quão legal é esse livro, porque você trabalha todos os dias com isso. Então, outra coisa muito legal para mim é quando ele fala do rebatimento do GI. Então, ele mostra como que a sombra fica azulada porque o céu é azul, ele vai rebater. Então, várias coisas que no meu dia a dia é muito presente. É um livro que ele não tem nenhuma conexão com o software que eu uso, mas ele está falando dos fundamentos que eu preciso para aplicar e para usar no meu dia a dia. Eu falo muito disso, se você já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar sobre o Color and Light e também sobre essa questão das ferramentas. Quando você começa no software, você quer entender que luz que o Franzão está usando, que luz que o Cássio está usando, qual que é o tamanho do sol, qual que é o HDRI. E eu posso te dizer que isso é comum, é uma curiosidade que você tem, você quer entender. Mas com o tempo, o que eu te digo é que isso começa a ficar muito chato, isso começa a ficar muito entediante. E você começa a querer colocar as suas ideias em prática. E você precisa dos fundamentos para que você consiga realmente brincar
com as ideias, brincar com as ferramentas. Você vai pegar o sol ali do software, e você vai colocar uma intensidade específica, e você vai brincar com o GI, colocando uma correção de cor, porque você tem uma referência do mundo real, de uma fotografia em que você quer atingir. Então você percebe que se eu falo para você, use o HDRI XYZ, isso é inútil, porque você tem diferentes demandas, você precisa de diferentes resultados, de acordo com os projetos, de acordo com suas imagens. Então eu posso falar que esse livro me ajudou muito a abrir a minha cabeça, beber dessa fonte aqui de outra área que não o CGI. E isso é a mesma coisa com o cinema, com fotografia, e essa curiosidade é muito legal. Então eu queria trazer para você esse vídeo sobre o Coloring Light. Claro que eu não entrei em muitos detalhes aqui, mas eu realmente te recomendo a adquirir esse livro e a versão física, tá? Porque essa versão física, você vai folheando, você vai vendo as imagens, ele fala de coisas que você lendo aqui, você fala assim, não, esse cara trabalha com ArcViz, esse cara trabalha com CGI, não tem como. É incrível como você vai pegar a informação e você vai adaptar para a sua realidade. Porque ele tem coisas sobre iluminação, motion blur, sobre contraste, sobre preto e branco. Por que uma foto, o que uma foto preto e branco traz e o porquê que ela tem que ser preto e branco ou não. Gente, é muita coisa. Você, como artista, entenda isso. A sua curiosidade vai te levar para caminhos onde você vai começar a misturar as ideias e trazer a sua própria assinatura. Mas para você trazer a sua própria assinatura, você precisa ter repertório. Então, comece a encontrar esses livros. Coloring Light é um deles. E eu vou trazer mais recomendações aqui para você. Eu tenho também o Walk and Talk, que é ali um conteúdo semanal. Eu brinco que é uma Netflix do artista, onde você vai me acompanhando pelo mundo, mais ou menos no estilo James Gurney aqui, onde eu vou mostrando através do mundo real, falando sobre iluminação, falando sobre composição, falando sobre elementos daquele contexto específico. Então tá aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada no Walk and Talk, é onde você vai aprender repertório. Tem aqui no link também o livro, se você quiser adquirir. Eu realmente recomendo, porque não é um livro que você compra, lê e coloca na estante. É um livro que você vai ter sempre aí, você vai checando, você vai folheando, de repente você está tomando um café de manhã, num sábado de manhã, você acha uma coisa legal. Então, é isso, tá, gente? Eu queria trazer um review desse livro aqui, Coloring Light. Se você tiver alguma dúvida sobre o livro, pode comentar aqui embaixo. Se você já comprou esse livro, porque eu te falei e você viu eu falando sobre isso, comenta aqui embaixo também. O pessoal brinca que eu, precisaria de uma comissão de tantos livros que eu já vendi, porque eu falo dele porque realmente eu admiro muito o conteúdo que tá aqui, eu, James Gurney em si, né? Enfim, quem sabe um dia eu consiga trazer ele pro podcast. E ele inclusive, ele tem um canal no YouTube onde ele vai pintando, ele vai pra rua, ele, enfim, coloca lá o sketch dele, vai pintando, é incrível também. Te recomendo acessar, vou deixar aqui o link do YouTube dele. E é isso, galera. Um abraço e olha só, tentem aí descobrir mais sobre iluminação, composição, que isso vai te ajudar muito no dia a dia. A ferramenta é importante, você precisa aprender, você precisa evoluir, mas ao mesmo tempo você precisa ter a sensibilidade do olhar para que você consiga misturar e fazer a sua própria bagunça. Valeu, galera!